Obrigado, Senhor, porque a nossa confiança está no Senhor, em Tua palavra. Nela nós confiamos. O Senhor é nosso escudo, a nossa proteção, Senhor. Muito obrigado, Pai. O nosso futuro está em Tuas mãos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não tenho medo do amanhã. Meu Deus e Pai está lá. Eu creio na Sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. 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 Não tenho medo do amanhã. Meu Deus e Pai está lá. Eu creio na Sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. 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 Sim, cremos em Ti, Senhor. A Tua palavra é nossa provisão, nosso alimento, verdadeiro pão. Em Ti confiamos, Senhor. Cremos, Pai, que só vai melhorar, porque confiamos em Ti, Senhor. Tu nos sustenta com braço forte. A minha casa só vai melhorar. Minha família só vai melhorar. A minha vida só vai melhorar. Meu ministério só vai melhorar. Meu amanhã só vai melhorar. A cada dia só vai melhorar. 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 Confiamos em Ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus, boa noite a todos, vocês estão bem? Graças a Deus, aleluia. Temos alguns avisos para passar para vocês, e o primeiro é sobre os nossos dízimos e ofertas, que vai estar aparecendo aí na tela do seu computador, do seu tablet, de onde você estiver conectados conosco. E
eu quero ler uma passagem para você que está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 10, que diz assim: ora, aquele que dá, deixa eu só trocar a versão aqui, que ficou ruim. Aí. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por meio de vós se deem graças a Deus. Aleluia! Olha só, queridos, nessa passagem aqui, Paulo está explicando à igreja de Corinto que quem dá tudo para eles é o Senhor. Então, o Senhor, ele providencia a semente, como também ele providencia o pão para alimento. Então, se a provisão vem do Senhor, ele quer nos enriquecer. Para quê? Para que possamos exaltar o nome dele com toda a generosidade, porque quando nós somos generosos, nós estamos expressando o caráter do nosso Pai. Aleluia! Então você tem a oportunidade de estar fazendo a sua contribuição aí da online, de transferência. Nós temos expediente na igreja aqui de segunda a sexta-feira, das 7 às 8. Você pode estar passando aqui, deixando o seu dízimo, a sua oferta, e vai ser um sucesso. Amém? Temos também outro aviso que é a respeito do Rema, que você pode estar se conectando com o Rema também, através desse telefone que está aí na sua tela aí. Você pode estar vendo lá os seus assuntos acadêmicos, como também financeiros, e pode estar conectando a secretaria lá para estar fazendo a sua matrícula. Estão abertas as matrículas do Rema, você pode estar fazendo ela agora e recebendo uma palavra maravilhosa para edificar a sua vida. E também temos outro aviso que é a respeito do centro de cura, que todos os dias, aqui no horário do MS, aí no cartazinho que está para você, vai estar passando das 10 às 10h30, mas aqui para nós é das 9 às 9h30 da manhã. E você pode se conectar lá na página do Facebook, Centro de Cura Rema, e vai estar recebendo uma palavra de vida. Aleluia! Amém, queridos? Glória a Deus. Então, estamos falando aqui, né, o esquadrão da fé aqui, né? Estamos desses dias falando sobre fé, e hoje nós não vamos fugir do tema, só que hoje nós queremos aprofundar a nossa conversa aqui sobre a nossa confissão, né? Nós vimos muita coisa sobre fé esses dias. Eu creio que você foi edificado, creio que fé foi gerada no seu coração, porque assim como nós ministramos a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Eu estava lendo um livro do pastor Bud hoje, está até ele ali no meio, ali, aquele do meio, e ele falou: olha, vocês vão achar que eu sou um disco velho arranhado, mas eu vou falar as mesmas coisas até que isso caia no seu coração. Aleluia! Então o apóstolo Paulo também fala: olha, para mim não me desgosta falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Aleluia! E nós estamos vendo aí que os princípios da fé, que a fé vem por ouvir, que a fé é a convicção, que fé agrada a Deus. Então é dentro desses pilares que nós vamos trabalhar, e a fé, ela é o braço que vai trazer a manifestação, aquilo que já está
preparado para nós em Cristo Jesus. Porque lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso que eles já foram abençoados. Então, olha a conjugação do verbo aí, foram, está no passado, já foram abençoados com toda sorte de bênção, aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nós vimos também lá em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 8, que nós vamos falar aquilo que nós estamos crendo. Aleluia. Então nós vamos aprofundar a partir de agora nesse tema. A nossa fé, a expressão da nossa fé é aquilo que nós estamos falando. Nós vamos ver em outros textos lá, eu estou dando uma introdução. Vou passar aqui para o pastor Júnior, pastor Kelvin, eles vão fazer algumas considerações, mas nós vamos aprofundar nisso, né? Que a boca fala do que está cheio o coração. Às vezes a gente fala que está crendo, fala que está crendo, fala que está crendo e repetindo igual um papagaio, mas quando a circunstância vem, a gente vai relatar a circunstância em vez de relatar aquilo que é a promessa de Deus para as nossas vidas. Então, olha só, a fé não é você falar positivo, também é falar positivo, mas ela é um falar positivo baseado naquilo que Deus falou a nosso respeito. Então, a fé ela é o firme fundamento, é onde nós vamos construir. Então, nós vamos falar fé, nós vamos respirar fé. Vimos também os 4 versículos que a fé é o estilo de vida do crente. O justo, ele vive pela fé. Então, nós vamos fundamentar fortemente a nossa palavra nesse fundamento hoje que é fé. Fé é crer com o coração e falar com a boca. Eu gosto daquilo que o pastor Bud sempre falava, olha, eu converso 5 minutos com uma pessoa e eu já localizo o grau de fé que ela está tendo. Você pode estar na igreja, estar lá, confessando lá, louvando, levantando a sua mão, cantando os louvores, agradecendo ao Senhor e falando que o Senhor é lindo, que confia no Senhor, mas quando você sai da igreja, da porta para fora, e você se depara com as circunstâncias, é onde nós vamos ver realmente aonde está o nível da nossa fé. Porque Paulo ele fala, olha, nós não vivemos mais por vista, mas nós vivemos por aquilo que cremos. E a nossa fé, ela tem uma expressão que é a nossa voz. Amém? Boa noite, graça e paz. Todos bem aí? Então, queridos, olha só, como o pastor Charles está falando aqui, hoje vamos estar falando sobre fé na palavra, né? Vamos dar continuidade a isso, de uma forma que as nossas confissões, e realmente, amados, Jesus ele fala que daquilo que está cheio o seu coração é aquilo que vai sair na sua boca. E, amados, esse sair na sua boca, nós precisamos entender que nós podemos criar um ambiente, criar uma atmosfera, né? Uma atmosfera por aquilo que nós falamos. E a confissão, queridos, a confissão da palavra é simplesmente, amados, né? Você não precisa criar algo espantoso para tentar explicar isso, mas a confissão da palavra simplesmente é você concordar com Deus. Sabe, queridos, a palavra é bem clara lá em Amós, né, no capítulo 3, no versículo 3, ele diz assim, andarão 2 juntos, se não houver entre ele acordo. Ou seja, o que o Senhor está falando aqui? Se você não falar como ele, ou se você não agir como ele, né, você está sendo contrário a ele, você não está concordando com ele. Então, quer dizer, quando você não está conectado, é por isso que é interessante, amados, você ouvir a palavra. Né, porque não tem como você realmente se encher, não tem como você estar abastecido se você não estiver ouvindo a palavra de Deus. E eu, conversando ontem com o pastor Charles, eu achei interessante, amado, que nesses dias de estudo em relação a palavra, né, falando sobre fé, meditando sobre isso, queridos, coisas maravilhosas o Senhor tem mostrado. Né, eu lembro certa vez, né, uma das conferências, quando eu fui a primeira vez, numa conferência de ministros, chegando lá, eu vi o pastor Bando falando isso que o pastor Charles está falando. Ele falou, irmão, se eu falar com você 5 minutos, né, 5 minutos eu vou saber se você está andando em fé ou se você está andando simplesmente por aquilo que você está vendo. Né? Ou seja, praticamente sendo incrédulo.
Então é interessante, querido, que naquele dia, quando eu ouvi isso, eu falei, rapaz, eu cortei em volta dele quando eu via ele, sabe? Falei, rapaz, ele vai ver se eu estou andando em fé ou não estou andando em fé. Sabe, queridos, isso aí parece até engraçado um pouco. Mas eu dando esse exemplo para você, né, esse testemunho para você, eu quero que você não seja uma pessoa desse jeito. Eu quero que você realmente se baseie, tenha uma maturidade agora para você poder andar concordando com Deus. E como você vai fazer isso? Você aplicando, praticando a palavra. Né? Tiago ele diz assim que se você ele diz que na igreja, né, nas igrejas existe mero ouvinte, só pessoas que estão ouvindo. Mas ele não nos convida, amado, para um outro patamar, ele nos convida para uma outra realidade. Ele falou, não seja mero ouvinte, não seja aqueles que somente estão escutando, mas em vez disso, você escute, né? E como o Hebreus diz, você deve escutar aquilo, mas misturar a palavra pela fé. E quando você fazer isso, amado, você vai realmente estar desfrutando de um ambiente, chamando Deus para um cenário na sua vida. Sabe que você concordar com Deus é você simplesmente, amado, você chamar Ele com toda a capacidade que Ele tem, você concorda com Ele. Porque, queridos, realmente, né, esse Tiago também ele disse que nós devemos sujeitar a Deus, né, ou seja, você deve concordar com aquilo que Ele diz, e você saber, amado, que Deus ele não tem nada de mal para você, pelo contrário, Jesus ele mostrou isso, né, pelos evangelhos, você vê Deus pela palavra dele, Ele tem coisas maravilhosas para nós. Né, ele enviou aquilo que era de melhor, Ele enviou o melhor para nos tirar do ambiente de trevas e colocar num reino de luz. Mas o que eu acho interessante, amados, que muitas vezes nós estamos parecendo que nós estamos resistindo a Deus. E a palavra diz que nós devemos fazer o contrário, nós devemos concordar com Ele, ou sujeitar a Ele, né, sujeitar a Deus e resistir. E esse resistir, amado, você deve resistir àquilo que você está vendo. Você deve resistir àquilo que você está sentindo. Você deve resistir àquilo que está te oprimindo. Para que isso, amado? Porque quando você faz isso, quando você resiste às informações, quando você resiste, né, às mensagens, né, os pensamentos, eu acho interessante que ele diz assim, ó, e ele fugirá de vós. E quando ele diz, amado, o diabo, amado, aleluia. E sabe, querido, uma das coisas que essa confissão, ela vem, né, ela diz assim, é uma demonstração. Ela está demonstrando, quando você vai fazer uma confissão, você vai estar demonstrando os seus pensamentos, os seus sentimentos. E o que eu acho interessante, amado, que o nosso sentimento não é o sentimento que nós tínhamos outrora. Esse sentimento que a palavra diz, que se você pegar lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 3, o Paulo diz que nós não andamos mais como andávamos antes. Eu acho interessante, amado, Paulo, ele bem claro, ele diz assim, ó, todos os pensamentos que você tinha, tudo como você agia na carne, ele diz, ó, você saiu desse patamar, e agora você está em outro, aonde você foi salvo, não pela sua força, ou seja, não é pelo aquilo que eu e você fazemos, mas é por aquilo que nós cremos. E nós só vamos crer, amados, naquilo que nós estamos ouvindo, dando crédito. Amém, queridos? Aleluia. Pastor Charles, ou pastor Kelvin. Graças a paz, querido, boa noite. Na verdade, quando esse tema surgiu no coração do pastor Charles, e a gente vai continuar falando sobre fé, sobre confissão, o mesmo texto que o pastor Charles começou falando aqui me veio no meu coração também, fiquei meditando nisso, mas Paulo diz lá em Filipenses 3:1, quanto ao mais, irmãos meus, se alegrem no Senhor, não me é trabalhoso escrever as mesmas coisas, porque isso é segurança para vocês. Acautelai-vos ou tende cuidado dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão. Isso é interessante porque Paulo ele não tinha vergonha de falar as mesmas coisas, porque é importante. Às vezes a gente quer conhecer de vários assuntos e tudo mais, mas certa vez eu ouvi que o problema não é nem um versículo ou um tema da Bíblia que a gente não saiba, mas é um versículo, uma passagem da Bíblia que a gente até sabe, mas não medita, ou não tem revelação desse conhecimento, ou não pratica, que é o pior, né? Então a questão não é nem a quantidade de coisas que você sabe, mas é a quantidade de coisas que você pratica. E por isso que é importante, nós vemos aqui, através da vida de Paulo, ele falando que ele não tinha vergonha de falar a mesma coisa, ou de ser como que é? O rádio furado, como que é? Um disco furado. Nós não temos vergonha de ser disco furado, porque isso é importante, ainda mais num tempo a qual nós estamos vivendo mesmo. Precisamos falar de fé, precisamos falar sobre a importância da confissão. Eu acho interessante porque lá em Mateus 16:6, Jesus começa falando sobre
para os discípulos ter cuidado, né, os apóstolos terem cuidado com os fermentos dos fariseus e dos saduceus. E os apóstolos ficam meio que preocupados, será que é porque a gente esqueceu de trazer pão aqui nessa viagem? E Jesus ele fala, rapaz, aqui no versículo 11, 12, eles entendem que ele não estava falando acerca de pão, mas estava falando acerca da doutrina que esse povo estava ensinando. E é interessante que o fermento, ele é uma pequena substância, quando você coloca numa massa maior, ele vai levedar toda a massa. Então, às vezes, um conhecimento errado, às vezes, um entendimento errado da palavra vai levedar todo o conhecimento, todo o conhecimento que você tem da palavra de Deus. Eu lembro que nos últimos cultos a gente falou sobre que confissão de fé não é simplesmente confissão positiva ou vã repetição. Se você recebe esse ensino, não, isso daí é confissão positiva, ou isso então é vã repetição, você está vendo que esse conhecimento, essa administração que serve para te enriquecer, edificar, começa a ser travado por um fermento que está, então esse fermento ele começa a ser retirado pelo puro ensino da palavra de Deus. Então nós vemos que tem a importância de se falar as mesmas coisas, a fim de que essas coisinhas comecem a ser limpas, para que a nossa confissão, a nossa fé, ela venha frutificar, ela venha produzir resultado mesmo. Amém? Amém? Pastor Charles? Aleluia. Então, nós vimos todos esses dias que o Senhor criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e ele passou a autoridade para o homem, né, domínio sobre todas as coisas, e até que o homem pecou e perdeu esse domínio. E quando Jesus vem, ele recupera esse domínio para o homem, e ele teve nessa terra, ele trabalhou todo esse tempo aqui na terra para nos devolver esse domínio, né? E se a gente voltar como que Deus criou todas as coisas, se você for ler Gênesis lá, Deus começa a falar, e disse Deus, a palavra começa a relatar, e disse Deus, e houve, disse Deus e aconteceu, disse Deus e aconteceu, disse Deus e aconteceu. Então, quando a gente chega aqui em Marcos, no capítulo 11, aonde o Senhor Jesus começa a relatar para os discípulos, que é para eles falarem também, vamos ler o versículo 22 e nós vamos voltar um pouco alguns versículos para embasar. Então, olha só, em Gênesis, Deus disse e Deus viu. Deus disse e Deus viu, né? Então, eu entendo que quando Deus disse, ele estava operando em fé. Quando Deus falou, ele creu naquilo que ele disse, que ia acontecer igual ele disse, né? Aí você pode estar pensando, mas você está nos comparando com Deus. Se nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e ele fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, que é para nós sermos imitadores de Deus, isso quer dizer que nós temos a mesma condição, e eu vou provar isso pela palavra, e não pelas minhas palavras, pelas palavras do próprio Senhor Jesus, que ele diz lá, Marcos 11, 22, ao que lhe disse Jesus, tende fé em Deus. Agora, eu busquei uma versão da Bíblia, que é a LTT, que ela diz o seguinte, esse mesmo versículo, Marcos 11, 22. E Jesus lhes disse, havendo respondido, tende vós a fé de Deus. Qual que é a fé de Deus? A fé de Deus é olhar aquilo que está fora do lugar e falar para aquilo que está fora do lugar, que entre no lugar. Olha só, se a gente voltar a alguns versículos aí, aonde Jesus encontra aquela figueira, olha só, Marcos no capítulo 11, no versículo 12, olha o que diz aí. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe
disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Na LTT, vou ler só o 14. Olha o que ele diz. E havendo respondido, Jesus disse a ela: nunca, nunca mais, para o sempre, providentie-te dentro de ti, ninguém coma um fruto. Proveniente de ti, coma um fruto. E ouviram isso os seus discípulos. Olha só, queridos, quando Jesus chega nessa figueira, eu não sei se está escrito isso na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está escrito que, respondendo Jesus, ele respondeu à figueira. Pastor, quer dizer que essa figueira falou com Jesus? Falou, irmão. Se Jesus respondeu para ela, quer dizer que essa figueira falou alguma coisa para ele. Essa figueira falou: não vou te dar nada para comer. Não tenho fruto para você. E Jesus responde a essa figueira: olha, então nunca, jamais, ninguém coma fruto de ti. E é quando chega lá no 22, que Jesus fala que é para os discípulos terem fé do tipo de Deus. Agora, irmãos, quero te perguntar uma coisa. O que a sua carteira está falando para você? O que o seu corpo físico está falando para você? O que a sua alma está falando para você? Responda à altura da palavra de Deus. Amém? Vou passar aqui e depois a gente vai fazer mais algumas considerações sobre isso. Aleluia. Então, amados, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16, no versículo 19, a palavra diz assim, né? Dar-te-ei, Jesus dizendo, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, queridos, com as nossas palavras, nós damos legalidade, ou nós liberamos coisas. Nós vamos ligar, através das nossas palavras, nós vamos ligar ou desligar. Então, queridos, nós temos que realmente tomar um certo zelo, né, de guardar realmente e fechar realmente a sua boca, porque a Bíblia fala, Tiago diz que nós devemos ser tardio no falar e rápido para ouvir. Sabe, eu acredito que Deus é muito mais inteligente do que mim e do que você. Então, o que o Senhor está querendo trazer para nós, amados? Que aquilo que nós falamos, nós estamos liberando, queridos. Sabe, queridos, é impressionante você ver pessoas, né? E que eu não digo, amado, em todas as esferas, tá? Não estou falando somente no meio, no mundo, mas também pessoas dentro da própria igreja, elas vivendo aquilo que elas estão falando. Ou seja, aquilo que elas falam hoje, amados, vão definir o amanhã dela. Então, se você não guardar realmente e você falar aquilo que realmente está alinhado com a palavra, você vai ter sérios problemas. Porque quando você realmente entende, né? Um exemplo assim, amados, tem pessoas que ela fala assim, rapaz, eu nunca vou dar certo. E realmente ela liberou, né, as trevas sobre a vida dela para nunca ela dar certo. Ou seja, ela chamou o diabo para falar, toma conta aqui que eu estou dando autoridade para você agir na minha vida agora. Eu te dou autoridade para você agir na vida da minha família, eu te dou autoridade para você agir no meu emprego, eu te dou autoridade para você agir nas minhas finanças, eu te dou autoridade para você agir na minha saúde. Sabe, queridos? E nós devemos fazer ao contrário. É por isso que Deus ele fala assim, nós precisamos concordar com Ele. Ou seja, nós precisamos dar crédito à palavra dEle, é por isso que nós temos que nos encher da palavra dEle. Jesus, amado, ele foi bem claro, ele disse que nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E uma das coisas, queridos, que nós precisamos entender, que a forma que você fala é aquilo que você vai estar vivendo realmente, você alinhar isso, amados. Eu sei que você deve fazer o quê? Paulo disse que nós devemos renovar a nossa mente. Sabe, amados? Isso que eu estou te falando aqui, queridos, o irmão, rapaz, ele é um suco e ungido. Sou. Em Cristo Jesus eu sou. Mas a palavra, amado, ela teve que me ensinar a forma de eu agir com ela. Porque, queridos, houve uma informação há quase 30 anos ouvindo as mesmas coisas que o mundo está ensinando. Aquilo que Paulo falou lá em Efésios, capítulo 2, no versículo 3, eu vou falar para você, eu só citei.
capítulo 2, no versículo 3, ele diz assim, ó, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, Paulo está trazendo para nós aqui, amado, ei, você não deve agir mais como você agia antigamente. Ei, as informações estão chegando lá fora, pessoas estão morrendo, dificuldades financeiras estão acontecendo, e você está querendo falar igual eles estão falando. Ei, você deve renovar sua mente pela palavra. E quando você renovar sua mente pela palavra, agora não somente a palavra que você está ouvindo, que ela tem a capacidade e a habilidade de produzir tudo aquilo que você vai falar. Porque se você entender, amado, a mesma palavra, como o pastor falou aqui, né, em Gênesis, que Deus abriu a boca dele, e ele falou aquilo que ele queria ver, é a palavra que foi falada ali, amados, é a palavra de Deus, Jesus. E quando você entende isso lá em João, no capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 5, você vai ver que a criação de todas as coisas foi feita por causa da palavra. A palavra era Deus, a palavra estava com Deus, a palavra ela pisou na terra, a palavra ela foi que criou todas as coisas, a palavra é luz, a palavra é vida. Então, quando você fala a palavra, né, em concordância com a palavra de Deus, você está criando um ambiente, amado. Ou seja, toda a manifestação, toda a presença de Deus sendo anunciada. E nós entendemos que quando você vai falar a palavra, o poder de Deus, amado, a unção, o Espírito Santo sobre a palavra, porque ele veio para testificar a palavra, veio para testificar aquilo, manifestar aquilo que Deus está falando. E é por isso que nós precisamos, amado, estar entendendo aquilo que nós vamos falar, ter um zelo por aquilo que nós vamos falar. Sabe, queridos, quantas palavras eu já recebi na minha vida, quantas palavras foram faladas, mas eu decidi, amado, não deixar aquilo ali mais tomar conta dos meus ouvidos, né, ao ponto de cair no meu coração. Mas o que, queridos? Eu renovei a minha mente pelo quê? Pela palavra de Deus. E é interessante, amado, que quando você faz isso, né, essa renovação, é você saber que aquilo que você fala, ela tem um poder avassalador, tanto na sua vida como para criar, né, ou te estruturar, crescer sobre a sua vida, ou algo para destruir a sua vida. Então nós precisamos usar isso para quê? Para o nosso bem. Porque Deus, ele diz que ele tem planos para nossas vidas de paz. Amém. Aleluia. Ele tem um plano para a nossa vida de paz e não de mal, queridos. Sabe, amados, use aquilo que Deus está falando na palavra dele e veja a manifestação da vontade dele. Porque a palavra de Deus, amado, é a vontade dele sobre a sua vida. Amém. Pastor Cláudio. Aleluia. Então temos visto aí a importância de confessar, e eu me lembrei de uma passagem aqui em Marcos 4, no versículo 35, que diz assim: naquele dia ao anoitecer, disse ele, ou seja, Jesus aos discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava, outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Que mestre, hein? Pode ser que talvez você tenha ficado chateado se estivesse no barco, né, rapaz? E diz aqui, os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, você não importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-te e acalma-te. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês são tão tímidos? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados, perguntando uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar obedecem? Queria separar para ver aqui, eles estavam em plena tempestade, e eu acho interessante porque logo que Jesus ele repreende o vento e o mar, ele fala para os discípulos, por que vocês são medrosos? Por que vocês são tímidos? Jesus seria um péssimo mestre se ele cobrasse os apóstolos de algo que ele não ensinou. É interessante que na multiplicação dos pães, Jesus pergunta, olha, esse povo vai estar tanto tempo com a gente, né? Como que a gente pode alimentar ele? E Filipe lá ficou fazendo cálculo e tudo mais, mas a palavra de Deus diz que Jesus queria experimentar os apóstolos. Ou seja, bom, eu já dei informação, conhecimento suficiente, agora quero ver o que eles vão fazer com o conhecimento que eu dei para eles. A mesma coisa acontece aqui, querido, porque se você nunca entrou num barco, no mar, em plena tempestade, é provável que se levanta, você vai ficar desesperado, porque você não recebeu um treinamento para se comportar. Mas aqui é interessante que
Dentro dessa embarcação aqui tinha pescadores profissionais, então era uma tempestade violenta. Mas Jesus não estava falando de kit de primeiros socorros diante de situação de tempestade, mas ele estava falando assim, olha, aquilo que eu já ensinei para eles é o suficiente. Tanto é que Jesus confiava tanto nos 12 que ele dormiu. E às vezes a gente fala, meu Deus do céu, Deus confia em mim mesmo. Deus confia em você, querido, porque Ele deu a palavra para você, Ele te ensinou. E da maneira, querido, que Jesus se levantou aqui, era o comportamento que Jesus queria dos apóstolos, de se levantar com ousadia e intrepidez e tomar o controle da situação. O que a gente tem falado aqui sobre o que a gente está falando, o que a gente está conversando, é fácil, querido. O pastor Charles aqui falou sobre a autoridade que a gente perdeu no pecado em Adão e Eva, e Jesus recuperou. E Jesus não somente recuperou, mas Ele ensinou a gente pela Escritura e os apóstolos como operar nessa autoridade. E é interessante que lá no 35 Jesus diz assim, vamos atravessar para o outro lado, não é, vamos entrar, vamos ver, se Deus quiser, se acontecer alguma coisa, não, Jesus falou, a gente vai atravessar do outro lado. Então mesmo, querido, que tenha se levantado a tempestade, os apóstolos, eles tinham que ficar naquilo que Jesus falou. O negócio começou a tremer, não vão acordar o mestre não, Jesus falou que a gente vai chegar do outro lado, então a gente vai chegar do outro lado. Às vezes no meio dessa situação aí das informações de coronavírus, questões econômicas, informações aí que, o negócio está piorando, você tem que se levantar, não, nós vamos chegar do outro lado. Assim como os apóstolos deveriam ter feito, nós temos que fazer também. Não, essa pandemia chegou, essa informação chegou, mas nós vamos passar do outro lado. Eu quero te trazer aqui no Salmo 37, no versículo 18, diz assim, olha, o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanece para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão de fartura. Mais à frente, o salmista diz que nunca viu o justo mendigar pão, querido. Então, no meio dessa situação aí, se vem uma informação, algo que talvez te deixe apreensivo, quer te deixar com medo, você tem que se levantar e falar, nós vamos chegar do outro lado. Você tem que levantar e falar o salmo para você. Não, em tempo de dificuldade, a palavra de Deus diz que nós nos fartaremos de pão. Assim como a palavra de Deus diz, assim é. Então precisamos levantar e falar aquilo que Deus fala sobre nós na palavra dele. Pastor Charles? Aleluia, glória a Deus. É poderoso esse Salmo 37, né? E às vezes a gente gera uma expectativa na palavra, e a gente ouve essa palavra de fé, e a gente entra nessa palavra de fé, e começa a declarar fé, e às vezes a gente quer perder o bom senso. Então eu quero trazer um equilíbrio aqui agora, que a gente nunca pode perder o bom senso. Você nunca vai poder construir o segundo andar de um prédio se você não fez nem a fundação, né? Então, a fé, ela não é mágica, ela não é algo irreal. A fé, ela é real, ela é mais... lembra lá que a gente leu na semana passada, que as coisas que existem vieram a existir daquilo que não existe, né? E Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Mas a gente precisa respeitar nosso posicionamento de fé. Nós não podemos construir o segundo andar se nós não temos uma fundação, né? Então, o que eu quero trazer o equilíbrio aqui? Vamos começar, olha só que coisa impressionante que eu vou falar para você. Vamos começar do começo, né? Então, se você está precisando de algo, e você vai começar a ouvir essa palavra, começar a declarar aquilo que você precisa, a palavra ela é clara, fala, olha, quando você for construir algo, faz as contas, vê se você pode chegar no final dessa construção. O que eu estou querendo dizer? Às vezes você está recebendo essa palavra aqui, e vai continuar recebendo, e amanhã você já vai querer começar a construir coisas grandiosas. Não, eu não estou falando que você não vai chegar lá, mas vamos começar do começo, né? Amanhã você já fala, não, amanhã eu vou comprar um iate. A palavra fala que ele vai suprir cada uma das nossas necessidades.
Se você, querido, não está tendo nem arroz e feijão no seu armário, você tem necessidade de um iate hoje? Não. O que você precisa? Arroz e feijão no seu armário. Então, o Senhor vai começar, não estou falando que você não pode chegar lá, mas o que eu estou querendo vamos dar um passo de cada vez, para a gente não cair nem em tolice, nem em presunção. Amém? E quando a gente chega em Provérbios, no capítulo 18, versículo 20 e 21, a palavra fala o seguinte: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. E aqui eu quero jogar outro equilíbrio. Às vezes a gente fica falando, não, Deus quer assim, Deus é soberano, Deus é todo poderoso, e se está acontecendo é porque Deus quer, é porque Deus quer tratar alguma coisa comigo nesse assunto. Agora, presta atenção no versículo 21. A morte e a vida estão no poder do diabo. É isso que a palavra está falando? Não, a palavra está falando que a morte e a vida estão no poder da língua. Poder da língua. Então quer dizer, queridos, eu volto à minha fala lá de Gênesis, que a autoridade e o poder agora está comigo. Tudo que você precisa, queridos, está a 2 dedos abaixo do seu nariz. Que é a sua boca e a sua língua. Quando a gente vai lá para Tiago, Tiago começa a falar algo extraordinário a respeito da língua aqui, ó. Tiago, no capítulo 3, versículo 12, ele começa: porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Aí ele vai fazer a comparação da língua com o leme de um navio, ele vai fazer a comparação com um pequeno incêndio. Então, o que Tiago está pondo em evidência aqui? O poder que há na sua língua, concordando com Provérbios capítulo 18, versículo 21, que a morte, a sua morte, ou a morte das suas finanças, a morte da sua saúde, a morte da sua alegria, a morte da paz dos seus filhos, está no poder da sua língua e não no poder do diabo. Porque às vezes a gente, como cristãos, a gente tem o péssimo costume de jogar tudo nas costas do diabo. A culpa é do diabo, não estou advogando em favor do diabo, não. Eu sei que ele é sujo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu preciso entender que ele é um inimigo derrotado. E se eu fiz uma aliança com Deus e eu me agrado do Senhor, vai acontecer aquilo que o pastor Kelvin diz aqui, que um justo nunca vai mendigar o pão. Se eu nunca vou mendigar o pão, quer dizer que eu nunca vou mendigar alegria, nunca vou mendigar paz, nunca vou mendigar nada, porque eu estou aliançado com aquele que é todo poderoso. O maior está comigo. Se o maior está comigo, quer dizer que o menor está do outro lado. Então nós precisamos desmistificar isso. E não, Deus quer, é plano de Deus. Queridos, o plano de Deus para a sua vida está expresso na sua palavra. Ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. E a língua, quando a gente vai lá para Romanos, até pastor Júlio citou, mas eu quero ler para você, Romanos, no capítulo 12, eu quero ler o versículo 1, olha o que ele fala. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu quero te fazer uma pergunta. A sua língua está onde? Faz parte do seu corpo? Amém. Vai concordar com o Tiago que está falando, se você conseguir refrear a sua língua, eita, aleluia. E quando ele vai para o versículo 2 de Romanos, ele fala, agora você renova a sua mente. Quando você renova a sua mente, você troca o seu pensamento de derrota, de falência, de enfermidade, de dor, de perca, de que não vai dar nada na vida. E você coloca o seu pensamento naquilo que Deus disse, que você é mais do que vencedor, você começa a trocar a sua fala, porque é inevitável. A boca fala do que está cheio o coração. E isso está lá em
Mateus 12:34, mas nós não vamos abrir agora. Então, aquilo que eu deixar cair para o meu coração, eu começar a meditar e falar, vai cair no meu coração. Então, a minha boca, ela tem que estar cheia daquilo que Deus disse a meu respeito. Queridos, olha só, a fé não é chamar aquilo que é irreal. A fé é chamar aquilo que Deus já providenciou para mim, no reino do Espírito, para o reino natural. Amém? Amém, queridos. Então, o pastor Charles não quis ler aqui, mas como eu já tinha marcado, Mateus 12:34, ele diz aqui, pois a boca fala do que está cheio o coração. E isso daí traz uma significância para nós em relação de abundância. Né? Ou seja, aquilo que está abundante dentro de você, no seu coração, ele vai sair até a sua boca. Ao ponto, amado, disso aí ser tão real, que você vai falar. Sabe, queridos, eu acho interessante que realmente, né, quando eu não sei você, mas quando eu era pequeno, e rapaz, eu ficava assistindo aquelas, tinha um jornalista, né, ele era chamado Gil Gomes, rapaz, e ele falava lá na rádio, e aquilo ali eu ficava ouvindo, e aquilo ali ia gerando um certo pavor, um medo, rapaz, sabe, queridos? Ao ponto, amado, que se uma pessoa tocasse na minha perna ali, era grito, era choro, ou seja, aquilo estava abundante dentro de mim. Então, queridos, olha só, quando você realmente, a palavra de Deus, ela está abundante, né? Jesus ele traz para você, ó, aquilo que está cheio do seu coração é o que vai sair pela sua boca. Ou seja, uma abundância que está dentro de você, ela vai estar saindo pela sua boca. Então, quer dizer, se uma circunstância te apertar, você vai falar o quê? Palavra. Sabe? Por quê? Porque você está cheio. E essa certeza, amados, isso não vai ser mais algo assim, o que eu quero trazer para você não é algo, não, porque o pastor fulano de tal falou, né? O bispo fulano de tal falou. Não, amados, é porque você ouviu Deus falando, e você creu no seu coração, e é por isso que você falou. Eu não vou falar sobre isso agora, mas vou dar uma pincelada aqui, queridos. Olha só, Abrão, Deus falou que ele ia ser pai de nações. Ele mudou o nome dele para Abraão. E, amados, Deus falou com Abrão, que se tornou Abraão. Ou seja, ele mesmo começou a falar, meu nome agora não é mais Abrão, mas o meu nome agora é pai de nações. Ou seja, as pessoas, amadas, olhavam, né? Você criar uma imagem, você vai começar a olhar que as pessoas falam, rapaz, como que esse cara é pai de nação, cara? Velhinho, a mulher dele é estéril, meu irmão. Não tem jeito. Mas, amado, ele creu, amado, com esperança. Sabe, querido, eu não sei com aquilo que você está crendo, amado, mas deixa isso realmente abundar dentro de você, ao ponto, querido, de você ser uma pena, ou seja, você ser uma caneta de Deus, à medida que você abrir a sua boca. Sabe, o salmista, ele fala lá em Salmos 45, ele diz que nós somos a pena, né, de um habilidoso escritor, ou seja, a nossa língua, ela é uma pena do habilidoso escritor. Ou seja, a sua língua, ela vai ser a caneta de Deus nessa terra. A sua língua vai ser a caneta de Deus no seu casamento, nas suas finanças, na sua cidade, em tudo isso que você está vendo, amado, todo o cenário que você está vendo. Sabe o que vai fazer? Rapaz, de hoje em diante, eu decido a concordar com Deus. Eu vou praticar o que Amós 3:3 fala. Eu vou renovar minha mente, como Paulo falou. Eu vou agir como Paulo falou em Efésios, e não vou mais andar segundo os meus pensamentos como era antigamente, mas eu vou voltar para aquilo que Deus disse, que é andar em fé pela palavra. E agora eu vou abrir a minha boca e vou falar conforme a palavra. Eu vou ser a bica de Deus aqui nessa terra. E, amados, pode ter certeza, amados, coisas extraordinárias vão acontecer. Por quê, irmão? Você está enxergando alguma coisa? Toma, estou enxergando que a palavra de Deus diz que quando a palavra foi falada, a palavra diz que o poder criativo, ou seja, queridos, quando você fala a palavra, você está liberando o poder criativo que há na palavra de Deus. Eu não sei o que você precisa, meu irmão. Qual seja a coisa. Eu acho interessante quando o centurião fala assim, Jesus, você não precisa ir lá em casa não. Envia uma palavra. Rapaz, Jesus pulou, meu irmão. Ele ficou maravilhado. Eu vejo a única vez que Jesus ficando maravilhado. Sabe, porque toda parte da Bíblia, todo o Evangelho, você olha lá, as pessoas, rapaz, olha o que aconteceu. Jesus chegou, o que está acontecendo? Milagres extraordinários estão acontecendo.
Mas, de repente, Jesus fala assim, um homem chega para ele e fala, ó, somente uma palavra. Você não precisa fazer mais nada, só uma palavra. Sabe o que ele estava falando? Ó, uma palavra sua muda a vida daquele meu servo. Uma palavra sua vai tirar aquele que está enfermo em cima de uma cama e vai levantar ele sarado e curado. Essa é a nossa posição, amados. Uma palavra vinda de Deus dentro de você, você liberada ela, pela fé, querido, vai mudar, vai criar ambiente sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. O pastor Charles indicou um livro Fé e Confissão do Charles Capps, não sei se é assim que pronuncia. Eu estava lendo ele é poderoso, querido. Eu acredito que você deve adquirir esse livro, que ele é excelente. E ele fala sobre confissão de uma maneira bem equilibrada mesmo, bem poderosa, bem assim profunda. E ele diz que a confissão ela é um princípio. E um princípio ele precisa ser aprendido, logicamente, e precisa ser desenvolvido. É o que nós estamos falando aqui. Não é porque você entendeu como funciona o princípio que você vai falar hoje, amanhã você já vai ter resultado. Não, você precisa começar a praticar, você precisa começar a pegar desenvoltura mesmo, ir para a academia, como o pastor acabou de dizer aqui. Então é um princípio que ele precisa ser desenvolvido. Confissão, ele não é a totalidade de fé, mas se você andar em fé, você vai confessar, né? Então faz parte do processo mesmo. Precisamos ter uma base de fé alicerçada na palavra. Eu vejo, por exemplo, lendo Atos, quando Paulo e Barnabé vão para Listra, se não me engano, eles pregam o evangelho, o pessoal crê, um coxo lesado dos pés lá, ele é curado, e o pessoal olha para ele, olha, Júpiter e Mercúrio vieram até aqui, e Paulo e Barnabé diz, nós somos homens como você, para com isso. Diz que com muita dificuldade eles convenceram o pessoal que eles não eram deuses e não iam sacrificar para eles. Mas olha que interessante, querido, eles foram lá, pregaram o evangelho, eles com certeza creram, mas eles misturaram o evangelho com a crença que eles tinham. Então era necessário, querido, toda aquelas crendices que não servem para nada, ser lançado fora, para o evangelho puro, genuíno, e com essa base de fé, você possa ter uma confissão genuína. Porque imagina se agora Paulo e Barnabé vão embora daquela cidade, o pessoal, nossa, Jesus é bom e tudo mais, mas Jesus é Júpiter, Jesus é misturando a boa doutrina do evangelho com crendice. Então é preciso mesmo, nós temos uma fé alicerçada. E como eu digo, essa transformação ela é progressiva, né? Ela começa com essa palavra entrando no seu coração, como por exemplo, Paulo e Barnabé pregaram, eles creram, mas agora precisa. Porque quando a palavra é falada, ela vem carregada de poder, vem carregada de fé. Quando você ouve o evangelho, como você está ouvindo aqui, através dessa ministração, fé está chegando ao seu coração. Parece que não está acontecendo nada, mas quando você medita, você deixa essa palavra subir a sua boca, você confessa, porque uma coisa é a gente falar a palavra, outra coisa é essa palavra na sua boca, ela tem poder, porque a gente crê mais naquilo que a gente fala do que naquilo que a gente ouve. É verdade, querido, por isso que a gente bate tanto na tecla que precisamos realmente confessar. A salvação se dá por crer com o coração e confessar com a boca, cura se dá por crer com o coração e confessar com a boca. Todas as promessas de Deus se dá por isso. A fé chega por ouvir, cai no coração e ela se manifesta falando. Isso é tão interessante porque em Lucas 6, 43, Jesus diz assim, olha, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos, ninguém colhe figos de espinheiro, nem uva de ervas daninhas. O homem bom tira coisas do bom tesouro que está no seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala o que está cheio o coração. Eu gosto de dizer que um tesouro não é algo que você vai lá, faz 3 depósitos no ano e você está milionário. Um tesouro é algo que você faz depósitos constantes. E eu gosto do que Jesus diz aqui, porque ele diz do bom tesouro que está no nosso coração. A pergunta que fica o fruto da sua boca é aquilo que está no seu coração, e o que você tem depositado no seu coração. Se é o evangelho, se é a boa palavra, vai sair boa coisa e você vai ser essa árvore que vai dar bons frutos.
Então, a nossa, como o pastor disse aqui lá em Tiago, a língua é como um leme, né? Ela vai conduzir a nossa vida. Então, precisamos mesmo nos transformar, porque muito do resultado da nossa vida tem por aquilo que a gente está colocando no nosso coração. Que tipo de informações nós temos ouvido, que tipo de leitura nós temos lido, que tipo de notícias tem chegado até nós, que tipo de coisa a gente tem feito depósito no nosso coração. Isso vai sair pela nossa boca e isso vai gerar vida ou gerar morte, como foi lido aqui lá em Provérbios 18, né? Pastor Charles. Aleluia. Então, o pastor Kelvin falando aqui o texto de Lucas, né? Que a boca fala do que está cheio o coração. E o pastor Júnior leu em Mateus e o pastor Kelvin leu em Lucas, né? Mas se a gente volta para Romanos um pouquinho, no capítulo 10, qual que é o tipo da confissão que funciona para a salvação? Crer com o quê? Com o coração. E confessar com a boca. Está vendo que não é simplesmente uma confissão vazia ou desprovida de poder? Então, a fé vem como? Por ouvir o evangelho. Então, nós estamos ouvindo aqui que quando Jesus pagou o preço por mim, a autoridade voltou para mim. Agora, a palavra está falando para mim que o poder da vida e da morte está no meu coração. Ou na minha boca, aliás. Né? Quando ela sai crendo com o coração. E se a gente abre lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 26, ele fala o seguinte, ó. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que Tiago está falando aqui? Que você pode ficar repetindo 1 milhão de vezes a mesma coisa. Mas se quando você se depara com a circunstância, a palavra não está enraizada no seu coração, ele simplesmente está falando para você, você está perdendo tempo, queridão. A sua religião não vale nada, porque a sua fala, ela vai enganar o seu coração. Por quê? A boca fala do que está cheio o coração. Então você fala, não, eu estou crendo que eu vou ser curado. Eu creio que eu sou curado. Eu creio que verdadeiramente Jesus já tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Mas quando você sente o sintoma, quando vem a dor, aí a sua boca fala, eu acho que esse negócio de fé não funciona e eu não sou curado ainda. O que nós precisamos entender? Que Deus, ele falou e viu. Amém? Só que nós não estamos ainda no mesmo nível de Deus. Nós estamos crescendo para lá. Né? A nossa fé não está completamente desenvolvida igual a fé de Deus. Mas isso não quer dizer que nós somos desprovidos de fé. E quando nós falamos, não quer dizer que não está acontecendo nada. Então, quando eu falo debaixo da crença daquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito, a coisa está em movimentação. Não quer dizer que vai acontecer amanhã. Com Abraão não aconteceu no outro dia. O nome dele foi mudado, ele continuou a confissão. Ele continuou a confissão, eu sou pai de multidões, eu sou pai de multidões, sou pai de multidões. E quando a gente volta lá para Romanos, ele fala, capítulo 13, ele fala, se alguns não creram, isso vai invalidar a palavra de Deus? Porque às vezes, quando a gente passa para fé e confissão, nós estamos apegados muito nos exemplos errados, nos testemunhos errados. Eu criei nesse negócio de fé e confissão, deu certo. E quantos que deram certo? O nosso ministério, o Ministério Verbo da Vida, é uma prova real e inegável de que a fé com a confissão funciona. Todos os prédios das igrejas Verbo da Vida, todo o Ministério Verbo da Vida, ele veio na fé baseada na confissão, ou na confissão baseada na fé. Então, isso é inegável. Amém? Agora, nós não estamos no coração das pessoas que falharam para saber o que aconteceu. Agora, uma coisa eu posso ser sincero e eu posso usar a minha vida como exemplo. Se eu falhar em fé, não quer dizer que a palavra falhou. Aonde está o meu coração? Aonde está a minha fé? Aonde está a minha mente? No que realmente eu estou crendo?
Entende, queridos? Então, quando eu não refreio a minha língua, o que é refrear a língua? Rapaz, fala aquilo que a palavra de Deus está falando. Se você não vai conseguir falar aquilo que a palavra de Deus está falando, fica com a sua boca fechada. Não fala nada. Fica quieto. Aquele velho ditado do mundo, né? Boca fechada não entra mosquito. Mas é real, queridos. É real. E porque muitas vezes nós estamos confessando a palavra no nosso particular, mas quando nós saímos na rua, nós estamos desfazendo, desenterrando toda a nossa semente. Lembra das ministrações passadas, que é a palavra como semente que a gente teve aqui? Então, toda vez que você fala, você está lançando semente. Ou bem ou mal, queridos, você está lançando a semente. E a semente, ela só produz segundo a sua espécie. Então, se eu falo fé, eu vou colher o resultado da fé. Se eu falo incredulidade, eu vou colher o resultado da incredulidade. Então, o nosso tempo acabou, você estava ficando bom agora, né? Mas quinta-feira nós vamos continuar desse ponto onde nós paramos. Eu quero falar aqui a respeito de alguns livros. Eu quero aquele primeiro, pastor, por favor. Na semana passada eu falei a respeito desse livro, né? Crie o mundo que você quer ver, do irmão Kenneth Hagin. Então, o nosso ministério se originou de pessoas falando aquilo que eles queriam ver. O que eles queriam ver? Muitas igrejas, a palavra da fé sendo ministrada por todo o mundo, por todo o Brasil. Então, esse livro aqui vai te ensinar muita coisa a respeito disso. Também falei desse livro aqui, que o pastor Bud, que é o fundador do Ministério Verbo da Vida, O Melhor desta Terra, onde ele vai falar que você pode desfrutar hoje de tudo de melhor que essa terra tem para você. Porque, como nós já falamos aqui em ministrações passadas, lá no céu nós não vamos ter inimigos. Amém? Você concorda comigo que no céu não vai ter inimigo? E a palavra, no Salmo 23, fala que o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Isso quer dizer, irmão, tem que ser para agora. Amém? Se lá no céu nós não vamos ter inimigo. E também tem esse aqui, não fale negativo, que nem dizia ele. Amém? Então é uma bênção esses livros aqui, ó, são livros pequenos, você ainda não tem o hábito de ler. Lembra que eu falei que nós temos que começar do fundamento e não ir para o segundo andar? De repente, não, eu vou ler e vou pôr para quebrar. Pega um livro de 300 páginas, chega no primeiro capítulo e você já desistiu. Vai exercitando a sua fé. Amém? Sua fidelidade com aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Pega um livrinho desse aqui, ó. São 70 páginas, rapidinho você lê. Garanto que se você pegar mesmo, colocar o seu telefone no modo avião, com 40 minutos, 1 hora, você lê esse livrinho aqui rapidinho e já vai te dar um gás para você querer outro, querer outro, e querer outro, e querer outro. É exercício, querido. Eu não sou marombeiro, nunca fiz academia, mas disse que quando você acostuma com esse negócio de maromba aí, você vicia nisso e você quer amanhã. Eu gosto de tereré. Quanto mais tereré, melhor. Então eu comparo a leitura com o tereré. Quanto mais você lê, mais você vai querer ler. Amém, queridos? E tem uma novidade para você também, que no próximo domingo, dia 3 de maio, nós já vamos começar os nossos cultos presenciais, amém? Mas nós vamos ter algumas ressalvas para ter, porque existe um decreto municipal, então nós vamos ter que ter os cultos com um número reduzido de pessoas, porque nós vamos ter que distanciar as cadeiras. O pessoal do grupo de risco não vai poder vir. Eu peço a sua colaboração em nome de Jesus. Nós vamos estar mandando nos grupos, vamos estar disponibilizando toda a sistemática, como vai ser. Crianças com menos de 12 anos não vão poder vir nos cultos. Não vai funcionar a igreja de crianças. Amém? Mas eu creio que o Senhor já começou a agir, vai ser poderoso. E você que é do grupo de risco não vai poder estar conosco aqui nos cultos. Nós vamos estar passando esse culto para você de uma maneira online, as gravações, as filmagens vão continuar. E você não vai ficar desamparado da palavra, amém? Então, fiquem na paz.
uma noite abençoada e até quinta-feira, em nome de Jesus. Amém?